Desde muito pequena, Ellie nutria uma fascinação quase mágica pela astronomia e pela intrigante arte de captar sinais de rádio. Com uma paciência e entusiasmo que só as crianças têm, ela podia passar tardes inteiras enclausurada em seu quarto, girando o dial do rádio, estabelecendo conexões com diferentes partes do globo apenas por diversão. Ao lado do rádio, um mapa grande e colorido exibia orgulhosamente todas as suas comunicações, cada ponto marcado com um alfinete colorido. Seu pai, sempre um entusiasta de seus hobbies, compartilhava com ela muitas noites estreladas, explorando o universo através do olhar atento de um telescópio. Juntos, eles sonhavam em algum dia fazer contato com civilizações alienígenas. Contudo, em seus momentos mais introspectivos, Ellie se perguntava se de alguma forma, aquele mesmo rádio poderia lhe permitir falar com sua mãe, que ela nunca chegou a conhecer, pois havia falecido quando Ellie nasceu. Anos mais tarde, transformada em Doutora Ellie, ela se encontrava imersa no programa de busca por inteligência extraterrestre, SETI, trabalhando no renomado Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Sua vida adulta parecia uma extensão natural de sua infância curiosa. Longas horas diante do rádio, agora em busca de emissões alienígenas que comprovassem sua crença na existência de vida além da Terra. Ao seu lado, trabalhava Kent, um colega cego cuja habilidade de ouvir ultrapassava o ordinário, e que respeitava profundamente o comprometimento de Ellie com sua escuta singular. Em um dia qualquer, enquanto Ellie almoçava em um restaurante local, foi abordada por Palmer, um escritor interessado nos impactos da tecnologia nos países em desenvolvimento. Ele, tentando quebrar o gelo, ofereceu a Ellie uma pequena bússola de plástico como presente. Ela, porém, recusou educadamente e devolveu o objeto. Palmer não se deu por vencido, e flertando abertamente, sugeriu que se encontrassem novamente na próxima terça-feira. A terça-feira prometida trouxe consigo uma reunião informal, marcada por uma festa onde o conselheiro de ciência do presidente, David, fazia-se presente. David, visivelmente desinteressado, lamentava como os projetos científicos deveriam ser lucrativos, dado que utilizavam fundos públicos. Ellie tentou, com fervor, explicar a importância da pesquisa científica, sendo apoiada por Palmer. Este último, ao ser chamado pejorativamente de pai por David, esclareceu que, apesar de seu mestrado em divindade, seu trabalho atual era puramente secular e apoiado por organizações eclesiásticas focadas no desenvolvimento do terceiro mundo. A noite avançou, e Ellie e Palmer encontraram um momento de calma, observando as estrelas. Foi então que Ellie compartilhou com Palmer as memórias de seu pai, o homem que moldou sua paixão pela astronomia. A conversa evoluiu para um beijo, e logo estavam juntos sob o manto estelar, deixando-se levar pela companhia um do outro. Mais tarde, entre filosofias sobre Deus e ciência, Palmer expressou sua fé robusta, enquanto Ellie defendia que deveria haver uma explicação racional para tudo no universo. Curioso sobre a história de vida de Ellie, Palmer aprendeu sobre as perdas que ela sofrera. A mãe, que morreu ao dar-lhe vida, e o pai, que se fora quando ela tinha apenas 9 anos. A intimidade do momento pareceu sobrecarregar Ellie, que, sentindo-se vulnerável, decidiu que era hora de voltar ao trabalho. No entanto, antes de se despedir, pediu a Palmer que deixasse seu número de telefone. Ao deixar o local, Ellie reviveu a memória dolorosa do dia em que perdeu seu pai. Naquela fatídica noite, um som estranho a fez descer às pressas, encontrando o pai caído no chão. Em pânico, ela correu para buscar os medicamentos no banheiro do andar superior, mas o tempo já havia se esgotado. No velório, enquanto um padre tentava consolá-la dizendo que era a vontade divina, Ellie não aceitava essa explicação, questionando-se por que não mantinha os remédios também no banheiro térreo. Desde então, ela se distanciou dos outros, buscando no rádio uma conexão impossível com seu pai. No presente, Kent traz notícias perturbadoras. David havia cancelado o projeto de Ellie. Indignada, ela confronta David, que justifica sua decisão alegando que está tentando salvar a carreira dela de um fracasso iminente. Ellie, irredutível, retorna para casa e encontra o número de Palmer junto a uma pequena bússola. Apesar disso, decide ligar para Kent, anunciando seu plano de buscar investidores alternativos para levar adiante a pesquisa em Novo México. Na mudança, o número de Palmer é deixado para trás, esquecido. 13 meses se passam, e após diversas tentativas infrutíferas de convencer outras empresas, Ellie se vê na Haddon Industries, defendendo fervorosamente seu projeto. O conselho de diretores desdenha suas ideias, rotulando-as como mera ficção científica. Nesse instante crítico, uma ligação do CEO Haddon vira o jogo. Ele decide financiar a pesquisa. 4 anos mais tarde, Ellie se encontra ainda em Novo México, cercada por imensas antenas parabólicas. Numa tarde qualquer, Kent aparece com notícias desanimadoras. A comunidade científica exige resultados, e a pressão é intensa. Haddon continua um financiador leal, mas os telescópios, de propriedade governamental, podem ser alugados para projetos mais lucrativos. O futuro da pesquisa está por um fio, com apenas 3 meses antes do encerramento definitivo. Enquanto isso, Palmer, agora um influente conselheiro espiritual na Casa Branca e autor de sucesso, aparece na televisão discutindo sua visão. Ele não se opõe à tecnologia, mas critica a obsessão contemporânea por ela, que, segundo ele,
desvia as pessoas da busca por um sentido verdadeiro para a vida. Os dias se arrastam até que uma noite, Ellie, em um momento de quase resignação, é surpreendida por um som pulsante vindo do espaço. A empolgação toma conta dela e de sua equipe, que corre para o observatório. Juntos, mobilizam todos os recursos disponíveis, ajustam satélites e conectam equipamentos, numa corrida contra o tempo para captar e registrar o fenômeno. A confirmação vem. O sinal é de fato extraterrestre, um feito monumental que promete mudar tudo. Os sinais parecem originar-se da estrela Vega, distante 26 anos-luz da Terra. Isso sugere que a mensagem está em trânsito há mais de 2 décadas. De forma abrupta, a transmissão cessa, e Ellie, a ponto de se resignar à desilusão, respira aliviada quando o sinal retoma inesperadamente. A sequência de pulsos revela uma série de números primos, uma clara indicação de que a mensagem não é fruto do acaso, mas sim enviada intencionalmente por alguém. Após um debate acalorado sobre os próximos passos, a equipe decide divulgar a descoberta. Ao amanhecer, o local está abarrotado de repórteres e assessores de segurança nacional. Outras estações confirmaram a autenticidade do sinal, mas Kitts, chefe do Conselho de Segurança Nacional, critica a equipe por não ter mantido a descoberta em segredo. Felizmente desta vez, David intervém em defesa de Ellie, destacando a importância da colaboração externa para a captação do sinal. Com a colaboração de Kent, um segundo sinal é identificado, acompanhando o primeiro. Ao conectá-lo a uma televisão e ajustar as configurações, a equipe consegue decifrar uma mensagem de vídeo surpreendente. Trata-se de uma gravação do discurso inaugural de Hitler nas Olimpíadas, a primeira transmissão de televisão enviada ao espaço, agora retransmitida como um cumprimento alienígena. Em pânico, a Casa Branca organiza uma coletiva, onde o presidente se esforça para não mencionar Hitler, tentando tranquilizar a nação de que a mensagem é inofensiva. Quando Ellie se prepara para apresentar os detalhes ao público, David é anunciado como líder da investigação. Enquanto isso, Kent aprofunda a análise do sinal e descobre uma complexa estrutura embutida. A equipe isola segmentos de dados não relacionados ao vídeo das Olimpíadas, revelando um tesouro de informações codificadas. Em breve, Ellie lidera uma exposição detalhada desses dados, mas David informa que o governo tomará a frente na descriptografia, causando frustração em Ellie, que sempre liderou essas iniciativas. Contudo, Rachel, da Casa Branca, assegura a Ellie o comando da investigação, com a condição de que todos os avanços sejam primeiramente discutidos com o governo. Enquanto isso, a notícia se espalha globalmente, desencadeando protestos de neonazistas e um aumento na atividade religiosa, com preocupações crescentes sobre o risco de suicídios coletivos por parte de certos grupos. Enquanto o debate entre ciência e religião fervilha na televisão, uma multidão eclética acampa ao redor de uma instalação no Novo México. Uns rezam, outros observam, mas muitos protestam. Ellie se surpreende ao ver uma entidade duvidosa vendendo seguros contra abduções alienígenas. Embora o clima seja majoritariamente descontraído, Ellie está preocupada com Joseph, um fanático religioso que propaga ódio. 3 semanas após a descoberta, Ellie retorna para casa e encontra um e-mail de um remetente desconhecido. A mensagem diz: "Leve-me ao seu líder", ao que Ellie responde: "Quem é você?" A resposta vem rápido: "Eu tenho um segredo", e mostra um fragmento da mensagem alienígena. Irritada, pensando tratar-se de um hacker, Ellie é interrompida por uma ligação que a convida para uma reunião urgente. Pouco depois, um helicóptero a leva ao aeroporto, de onde parte em um jato privado ao encontro de Hayden, o financiador de sua pesquisa. Hayden, que vive no avião, considera Ellie um de seus investimentos mais preciosos. Ele apresenta um vídeo sobre a vida e conquistas de Ellie antes de compartilhar sua frustração com a interferência do governo e da religião na ciência. Hayden revela que decifrou os dados, que precisam ser organizados tridimensionalmente para fazer sentido. No dia seguinte, Ellie expõe a descoberta ao governo. Os dados contêm instruções para uma máquina misteriosa, cuja função é desconhecida, gerando um debate sobre construí-la ou não. A discussão é intensificada pela chegada do presidente, que decide ouvir todos os lados. À noite, uma festa celebra o progresso, mas do lado de fora, manifestantes liderados por Joseph acusam os cientistas de desperdiçar recursos públicos. Ellie encontra-se com Palmer para mais uma discussão filosófica. Palmer desafia Ellie a provar o amor pelo seu pai falecido, deixando-a sem resposta. Eles são interrompidos por notícias urgentes na TV. A máquina é, na verdade, uma nave espacial projetada para uma pessoa. Numa tarde tensa na Casa Branca, um encontro urgente toma forma, culminando em um acordo para a construção de uma inovadora máquina. O presidente logo toma a iniciativa de contactar outras nações, buscando uma divisão equitativa dos custos e riscos envolvidos. Com a formação de um comitê de seleção, do qual Palmer faz parte, começam as entrevistas com diversos candidatos. O objetivo é escolher a pessoa ideal para embarcar nesta jornada singular. Para surpresa de Ellie, David, o conselheiro de ciência, renuncia ao seu posto para se candidatar à viagem. Rapidamente, o projeto vira manchete. Debates acalorados sobre os custos e os méritos dos candidatos dominam as discussões midiáticas.
A controvérsia cresce especialmente quando se revela que 1/3 dos 10 finalistas são americanos, enquanto o Japão, sem ofertar candidatos, recebe um contrato de integração de sistemas. Em meio ao tumulto, Ellie defende na televisão que a viagem seria segura, argumentando que os extraterrestres não enviariam uma mensagem que conduzisse ao perigo. No entanto, a preocupação é grande, e um dos astronautas mais cotados desiste após seus filhos expressarem medo. Posteriormente, num momento íntimo, Ellie e Palmer discutem as implicações temporais da viagem. Apesar de durar apenas 4 anos para o viajante, 50 anos passariam na Terra. Ellie considera o sacrifício necessário em busca de respostas transcendentais, e eles compartilham um beijo. No dia decisivo, as entrevistas dos candidatos transcorrem, e Ellie impressiona o comitê com sua eloquência. Contudo, uma questão inesperada de Palmer sobre seu ceticismo coloca Ellie em uma posição delicada, prejudicando sua imagem perante o grupo. Ao fim, David é escolhido para a missão. À noite, em um encontro emocionante, Palmer tenta justificar sua decisão a uma Ellie desolada, que, entre lágrimas, devolve a bússola que ele lhe dera e o manda embora. Enquanto isso, a construção da máquina avança no Kennedy Space Center em Cape Canaveral, atraindo multidões e gerando uma série de testes robóticos para garantir a segurança do passageiro. No emocionante dia do lançamento, Ellie, embora desiludida, junta-se à equipe de controle. Os preparativos finais são marcados por um clima de otimismo cauteloso. Entretanto, um incidente chocante ocorre. Ellie avista Joseph, disfarçado de operário, e alerta David. A tentativa de capturá-lo é frenética, mas eles não são rápidos o suficiente. Joseph ativa uma bomba, e uma explosão devastadora derruba a estrutura ao redor, lançando o projeto e seus espectadores em um caos indescritível. Enquanto a multidão se desespera e se dispersa em corrida, fragmentos da estrutura começam a se desprender, causando destruição e a morte trágica de vários operários, incluindo David. Apesar do caos na área próxima à nave, surpreendentemente, os escombros que voam para mais longe não ferem ninguém. Dias após o incidente, um funeral digno é realizado para os falecidos, enquanto as redes de notícias transmitem o emocionante vídeo de despedida de Joseph, onde ele justifica suas ações como um sacrifício pelo bem da humanidade. Quando Ellie chega em casa, uma surpresa a aguarda no quarto: várias máquinas desconhecidas. Ao ativar uma delas, ela se depara com a imagem de Hayden, gravemente doente de câncer, transmitindo diretamente da estação espacial Mir. Escolhendo passar seus últimos momentos no espaço, ele revela a Ellie uma segunda nave espacial, construída em segredo pelo Japão. A companhia responsável pelo projeto é uma subsidiária de Hayden, e tudo foi feito sem alarde. Movida pela urgência, Ellie embarca imediatamente no jato particular de Hayden, rumo ao Japão, onde se encontra com a equipe técnica na imponente nave. Lá, eles a preparam meticulosamente para a jornada, ensinando-lhe os protocolos e entregando-lhe um container com veneno, um último recurso sombrio utilizado há anos pelos astronautas em caso de desespero espacial. Na véspera do lançamento, Palmer procura Ellie, entregando-lhe uma bússola e confessando que, apesar de sua posição oficial, não votou por ela anteriormente, temendo perdê-la para o espaço. Enquanto isso, a existência de uma segunda máquina vaza para a mídia, mas o acesso ao local permanece estritamente proibido aos jornalistas. No dia do lançamento, a tensão de Ellie é palpável ao ver os anéis da nave girando em preparação. Os técnicos ajustam seu traje e instalam uma câmera em sua cabeça, garantindo que cada momento da missão seja capturado. Palmer, utilizando seus contatos influentes, consegue trazer Kent ao local para um último encorajamento antes da partida. Ao ligar os motores, a nave vibra, um procedimento padrão que não alivia a apreensão de Ellie, que se intensifica ao notar uma luz. Ela tenta documentar o fenômeno para a equipe, mas a gravação falha, coberta de estática. Ellie especula sobre um possível campo eletromagnético, enquanto observa, atônita, a nave tornar-se translúcida. A contagem regressiva é iniciada. A nave começa a emitir um brilho intenso, e os dados nos computadores se tornam ilegíveis. A equipe cogita abortar a missão, mas, através da interferência, ouvem Ellie afirmar estar pronta. O mar agitado balança a nave momentos antes de ela finalmente decolar, levando Ellie ao encontro das luzes celestiais, que rapidamente se transformam em paisagens estelares de indescritível beleza. Logo que o caminho de Ellie começa a se estreitar, ela percebe que está entrando em um túnel. Fascinada, Ellie começa a teorizar que talvez seja um buraco de minhoca. Ela narra toda a aventura para a câmera que a acompanha, mesmo sem conseguir mais estabelecer contato com o controle terrestre. Ao atravessar uma área que lhe parece coberta por radiação residual, a nave faz uma pausa, e através da janela, Ellie vislumbra Vega, uma visão que corta a respiração. Explorando os arredores com os olhos, ela nota um aparelho estranho flutuando não muito longe. Mas antes que pudesse investigar melhor, a nave retoma seu curso. Agora, Ellie é levada através de uma sequência vertiginosa de buracos de minhoca. O fenômeno começa a distorcer de maneira peculiar as feições de seu rosto, criando uma sensação de descolamento da realidade. Depois de um tempo, a nave faz uma nova parada em um sistema estelar desconhecido. Ellie observa um planeta que parece abrigar uma cidade cintilante,
mas mal tem tempo para processar a imagem, pois a nave é sugada por um buraco de minhoca ainda mais turbulento e violento. A bússola que a acompanha começa a girar freneticamente. Ellie se levanta para tentar controlá-la, mas é nesse instante que a cadeira em que estava sentada se solta e é lançada contra o teto, enquanto as luzes se apagam. Em meio à escuridão, Ellie aciona sua lanterna e ilumina o que parece ser um evento celestial indescritível. A beleza do fenômeno é tão arrebatadora que Ellie fica sem palavras, apenas murmura que deveriam ter enviado um poeta para descrever tal espetáculo. Emocionada, ela flutua suavemente até que seus pés tocam a areia de uma praia. O lugar é deslumbrante, semelhante a um desenho que ela fez na infância. Andando pela praia, Ellie sente uma resistência ao passar as mãos pelo ar, como se tocasse em alguma forma de energia ou ilusão. De repente, uma figura surge correndo em sua direção. Ellie mal pode acreditar quando reconhece seu pai. Embora emocionada, ao abraçá-lo, percebe que algo não está certo. Ele não é real, é apenas uma projeção. A figura que assumiu a aparência de seu pai se revela ser um alienígena. Com voz calma, ele explica que escolheu essa forma para facilitar a comunicação. Revela então que existem inúmeras raças alienígenas no universo e que os humanos foram os primeiros a alcançar as estrelas com suas transmissões de rádio. O sistema de viagem pelo qual Ellie passou não foi uma criação de seu povo, mas sim de uma entidade misteriosa e poderosa. Os alienígenas, observando os humanos há algum tempo, concluíram que são uma raça digna e, como um gesto de boa vontade, enviaram os projetos desse sistema de viagem. É um convite para que a humanidade se junte às civilizações estelares. Após acenar um último adeus, Ellie observa encantada uma deslumbrante chuva de meteoros iluminar o céu. De repente, uma luz ofuscante irrompe, e num piscar de olhos, Ellie se vê novamente dentro da nave espacial, que agora desce suavemente nas águas tranquilas do mar do Japão. O pânico se instaura entre a equipe de controle, que entra em contato urgente com Ellie, informando sobre uma suposta falha técnica. A nave, segundo eles, jamais havia deixado a Terra. Após o resgate, Ellie não hesita em compartilhar os detalhes vívidos de sua jornada espacial, mas descobre que as câmeras da nave apenas registraram estática. Firme, ela insiste na veracidade de sua experiência. No entanto, Kitts confronta-a com uma gravação que mostra a nave caindo no oceano em meros segundos. As dúvidas aumentam quando, no dia seguinte, o presidente se pronuncia, descrevendo o incidente como um simples erro. Rapidamente, o assunto toma proporções internacionais, com outras nações levantando questões legais e a mídia se enchendo de críticas e teorias da conspiração, especialmente após Kitts renunciar ao seu cargo de conselheiro. A situação se complica ainda mais quando Ellie é convocada a depor perante um comitê do Congresso liderado pelo próprio Kitts. Durante o interrogatório, ela sugere que um buraco de minhoca poderia explicar o ocorrido, argumentando que a dilatação temporal teria feito com que um segundo na Terra correspondesse a 18 horas no espaço. Kitts, cético, rebate a teoria e revela uma notícia chocante. Hayden, o financiador da missão, faleceu, e há suspeitas de que toda a experiência tenha sido uma farsa orquestrada por ele. Emocionada, Ellie implora que acreditem nela, chegando ao ponto de pedir fé, mesmo sem evidências concretas. Seu apelo emocionado por admiração, humildade e esperança toca profundamente Palmer, que se mostra inspirado por suas palavras. No entanto, o comitê decide que a história de Ellie não passa de uma invenção. Após a audiência, Palmer se une a Ellie diante das câmeras e de uma multidão volumosa, declarando publicamente sua crença na astronauta. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Show! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Paralelamente, em um momento reservado, Rachel revela a Kitts que a câmera de Ellie registrou 18 horas de estática. 18 meses mais tarde, encontramos Ellie empenhada em seu trabalho em uma nova base de operações do SETI, agora bem financiada. Durante visitas de escolares, ela ensina às crianças a importância de buscarem suas próprias verdades no vasto universo.